E aí, mano, olha só, a Subverso tá de volta, hein, cara. Depois de um tempo que a gente deu uma parada, talvez uma sumida, a gente voltou. E eu não sei se esse vídeo está sendo postado antes ou após a gente ter lançado algo que a gente estava gravando aí. Se lançou, comente aí o que você achou, o que você viveu de Deus nisso. Ou se não, fica aqui um spoiler. Algo novo vai ser postado, algo diferente vai acontecer nesse canal. Aleluias! Mas bem, vamos lá. Tava orando aqui, cara, passando tempo com Jesus e eu fui tocado novamente, eu fui despertado com a palavra. Eu falei, cara, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso falar sobre isso. O canal tá meio parado, a gente não postou muita coisa sobre palavra em si, mais canções. E eu acho interessante, sabe, a gente voltar nesse princípio que é uma das coisas que a gente idealizou e que a gente já falou que ia fazer aqui. Amém? E aí, cara, eu tava pensando um pouco sobre o permanecer, sabe? O fruto do permanecer, a importância do permanecer e a grande renúncia que está por trás do permanecer, cara. Quando a gente fala sobre permanecer, o primeiro texto que a gente vem logo na mente, pelo menos eu, é João 15, que Jesus está falando lá sobre ele ser a videira e nós os ramos, né? O Pai, a videira, nós os ramos. Ele representando o Pai, ele representando a Trindade, sabe? Nós conectados nele. Por muitas vezes, se eu não me engano, acho que são 11 vezes nesse texto, Jesus fala a palavra permanecer. Permanecerei, sabe? Permaneceis em mim e a minha palavra em ti. E, cara, é muito poderoso esse texto e ele é muito sério. Ele é para realmente crentes maduros. É uma palavra de vida, mas é uma palavra que também confronta, sabe? É uma palavra que realmente nos toca assim no lugar um pouco mais profundo, no lugar um pouco mais adulto, sabe? Não é uma palavra que só nos dá um repouso, um descanso, a confiança em Deus, mas é uma palavra que nos desperta também, sabe? E tem alguns versículos aqui que eu achei assim tremendo, 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 tremendo. Lá no versículo 9 ele diz assim: como o Pai me amou, também amei a vós. Permanecei no meu amor. Cara, aqui Jesus está falando sobre isso. A gente entende que a gente é salvo pela graça, que a gente recebe o amor de Deus pela graça. Então, como permanecer nesse amor que me foi dado de graça? Eu nem conquistei. Permaneça crendo. Um dos primeiros pontos que a gente pode falar sobre permanecer é a fé, mano. Saca? É crer. Ele diz: como o Pai me ama, eu amo vocês. Permaneçam no meu amor. Cara, realmente Jesus tem obras maiores que qualquer um de nós poderíamos ter, mas Deus já amava Jesus antes. Jesus não precisou fazer nada para ser amado pelo Pai. Ele simplesmente sabia que ele era amado pelo Pai. E Jesus, eu acredito que Jesus está falando sobre isso, cara. Nós temos que ter essa convicção. Eu sou amado do meu Pai. E aí a gente começa a construir em Deus. A gente começa, na verdade, não é nem a gente, mas o Espírito Santo começa a construir algo em nós. Sabe? Algo de Deus sobre permanência, cara. Deus me ama. Uau. É muito poderoso, cara. Crer nisso, ter convicção disso, do amor de Deus, do favor de Deus, da graça, da pessoa de Cristo. Ter convicção disso muda todo o jogo, velho. Muda todo o padrão. Muda toda a sua maneira de pensar. E mais pra frente a gente vê ele também falando lá no versículo 12, sabe? O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então ele diz: creia em mim, creia no meu amor, e agora ele diz: ame. O que isso envolve permanecer, cara? Meus amigos, se você não amar a igreja que você congrega, se você não amar o líder que te lidera, se você não amar o irmão que está do seu lado, você não vai permanecer. E a palavra é muito séria quando ela diz: se você não ama o seu irmão que está com você, se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar o Deus que você não vê? É muito forte e é muito profundo isso, sabe? E falando um pouco mais e outros aspectos também sobre permanência, desse realmente renunciar que a permanência envolve, lá no capítulo 16 de João, no versículo 33, ele diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus amigos, ele está dizendo mais uma vez sobre isso, sabe?
Cara, vai ter momentos difíceis. Jesus passou por isso lá no Getsemane. A gente sabe disso, a gente conhece essa história. A gente sabe que Jesus, ele realmente não queria, a carne dele não queria cumprir o sacrifício. A gente sabe que realmente o ser humano de carne e osso se manifestou, a natureza humana de Jesus se manifestou, mas ele falou, sabe de uma, Pai, que seja feita a sua vontade. Eu escolho permanecer na sua vontade, para nos dar exemplo. Não só para nos dar exemplo, mas para gerar isso em nós, porque é o Espírito dele que habita em nós. Então, cara, quando tiver difícil, lembre-se disso. Jesus passou pelo mesmo e ele escolheu permanecer. Jesus passou pelo mesmo e ele escolheu ficar. Sabe, isso é muito poderoso, escolher ficar. Parece coisas tão simples, são coisas fundamentais, só que às vezes a gente se esquece disso. E às vezes a gente entra em crise e a gente já tem, a palavra e o Espírito, cara. Eu estava orando, Jesus me falando sobre isso, Jesus me trazendo à memória essas coisas. E cara, é muito poderoso da maneira que Jesus ele nos toca, ele nos lembra. Sabe, e nesse vídeo eu quero abordar muito essa parte dessa renúncia, muito essa parte dessa entrega. Porque Jesus já nos deu tudo, cara. Não há nada que a gente possa fazer que faça Jesus nos amar menos ou mais. Sabe, não há nada que a gente possa fazer que possa fazer com que Deus nos dê mais coisas. Não, Deus já nos deu tudo, já está tudo garantido. Então você já tem tudo. Eu já tenho tudo. Apenas temos que viver com essa convicção. Nós temos tudo. Amém? No nome de Jesus, tudo nós podemos fazer para a glorificação do Pai. Ele mesmo diz, de Mateus, se não me engano, né, que toda autoridade ele tem na terra e no céu, quando nos enviou, sabe? Então, a palavra fala lá em 1 João 4,17, que assim como ele é, nós somos neste mundo. Então, ele tem autoridade nos céus e na terra, nós temos também, cara. Então, quando você tiver nesse momento de dificuldade para permanecer, se lembre disso. Não, eu tenho autoridade sobre essa situação, sabe? Eu sou rei, eu sou sacerdote. Então se levante sobre isso e fala, cara, eu vou permanecer. Muitas vezes a gente erra, cara. Isso é comum. E eu não estou nem falando de pecado, eu estou falando de falha mesmo. Às vezes a gente é passivo em algumas situações, às vezes a gente deixa coisas passarem despercebidas dos nossos olhos. Mas, cara, e aí, mano? Vai parar por conta disso? Vai entrar em crise por conta disso? Não, meus amigos, permanecedes, sabe? Permanecedes em Cristo. Ele diz para permanecer nele lá em João 15, porque sem ele nada podemos fazer. Então, meus amigos, quantas vezes a gente entra em crise tendo Jesus, imagina sem Jesus, cara. A diferença é que com Jesus a gente pode até entrar na dificuldade, como o salmista disse. A gente pode até entrar no vale da sombra da morte, mas ele está conosco, ele nos tira de lá, cara. Parece até meio clichê, mas a gente tem que se lembrar de os choros duram a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, cara. Salmos 30, versículo 5, se eu não me engano. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Sabe, o permanecer, o processo é doloroso muitas vezes. Muitas vezes você não entende tudo que você está passando. E é uma das coisas que a gente precisa falar também. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas me ouça, cara. Você não precisa entender tudo que Deus faz, você só precisa crer, você só precisa confiar, cara. Permanecer envolve muitas coisas. E eu tô falando o que eu tô me lembrando agora. Com certeza quando eu desligar a câmera vai ter mais coisa para dizer. Só que eu quero que você fique com isso, seja edificado com a palavra. Seja edificado com isso que eu tô te falando, cara. Permaneça. Sabe, acima das suas emoções. Não somos guiados pelas nossas emoções. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Somos guiados pelo que a voz de Deus diz. Somos guiados pelo que a revelação, sabe? Pelo que o Logos e o Rema nos trazem à memória. Pelo que o Logos e o Rema nos fazem perceber, cara. É por isso que nós somos guiados. Então, se você não está passando por nenhum momento agora do que eu estava falando, receba essa palavra, sabe? E se lembre dela. Peça o Espírito Santo para te trazer a memória quando você precisar. E se você está passando, cara, receba isso agora na sua vida. Sabe? Isso tem me transformado, isso tem batizado meu coração. Receba isso agora na sua vida, cara. Não estou falando da minha parte, estou falando da parte de Cristo. Receba isso, cara. Permaneça. Permaneça. Cara, você pode ter errado sem querer errar, você pode ter falhado sem querer falhar. Peça perdão, sabe? Esclareça. Se você falhou com pessoas, se você falhou com Deus, entre no seu quarto, ore. Mas pelo amor de Deus, permaneça, cara, porque existe uma bênção, existe frutos
grandiosos a serem colhidos. Eu sei, acabei de falar, Jesus já nos deu tudo, só que existe um galardão para aqueles que permanecem. O próprio Cristo, ele fala aqui, eu sou a videira e vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe, no versículo 5. Então, cara, permanece em Deus, você vai ter frutos, cara. Vai ter filhos espirituais, você vai ter milagres, experiências em várias áreas. Jesus já te deu muitas coisas, cara. Só que tem experiências específicas, tem coisas específicas, tem galardões específicos que você só vai viver na permanência. Sabe? Entenda isso com clareza. Jesus está me dando isso com clareza. Vamos permanecer juntos? Vamos permanecer juntos com Cristo? A família de Deus sentada na mesa de Deus. Vamos lá, cara. Vamos permanecer. Amém, cara. Acho que é isso. Alonguei um pouco o vídeo. Mas depois de um tempo tão longo sem vídeo. Poxa. Então, se você ficou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, se você se sentiu edificado, dá um like, se inscreve, compartilha. Se você chegou agora no canal, você caiu aqui de paraquedas, cara, seja bem-vindo. Eu sou o Lucas. Eu tô me apresentando no final, mas ok. Eu me chamo Lucas, esse é o nosso canal de música, de palavra, de seja lá o que você quiser, cara. Nós estamos aqui para edificar uma geração, amém? Então, é isso. E comenta alguma coisa que você achou interessante, compartilha com a gente aí, experiência sua também no comentário. A gente está aqui para viver essa mesa, cara. É uma mesa na internet, é o novo normal. Então, estamos juntos, compartilha esse vídeo, seja feliz em Deus e não se esqueça, permaneça a qualquer custo.